Vamos dar início à nossa reunião, encontro dessa noite. Mais uma vez, com prazer, com alegria no coração, estarmos aqui todos juntos e reunidos. Acho que não tem ninguém aqui pela primeira vez, né? Tem alguém? Pela primeira vez? Não, né? Tá bom, gente. Então, relembrando, né, a vocês que nossa programação toda está fixada lá fora. Só lembrando que quem quiser passar pelo plantão de atendimento, plantão de orientação, chegar uma meia hora antes, né, das palestras e pedir para falar com o plantonista. E quem quiser receber passe à distância, então passa pelo plantão para fazer o cartãozinho para poder receber o passe à distância. Tá bom, pessoal? Dos recadinhos nossos aqui, a gente agradece a colaboração de vocês todos. Esse final de semana nós fizemos mais uma entrega das cestas básicas. Então, atendemos as famílias. Com a ajuda de vocês, nós montamos as 40 cestas básicas do mês, né? A gente agradece e continua pedindo a colaboração. Então, quem puder trazer, continuar trazendo os alimentos não perecíveis, sempre os que a gente precisa mais, nesse caso, o arroz, o óleo, o açúcar e o macarrão. Mas todo o alimento é bem-vindo, tá? E hoje a gente tem um pedido especial. Na próxima semana, nós estaremos, no próximo feriado, indo para Araxá, Sacramento, na nossa viagem, né? E lá nós visitamos o Hospital do Tadeu. Então, quem puder colaborar, nós vamos levar para lá, né, uma doação de fraldas geriátricas e o sabão em pó, que eles utilizam muito, né? Trabalham com idosos principalmente. Então, quem puder colaborar, quiser trazer no decorrer desta semana e da próxima, que aí no dia 20 a gente vai estar indo para lá e vamos levar as doações. Então, a gente conta com a colaboração de vocês. Cada um puder doar um pouquinho, a nossa contribuição vai ser boa lá para o Tadeu. Tá bom, gente? Então, é isso. Nós vamos agora nos preparar. Tio Lu. Então, para estarmos mais sintonizados aqui com a espiritualidade maior e para podermos receber todas esse banho de bênçãos, de energias renovadoras que nós recebemos quando entramos nessa casa. Para isso é necessário que nós possamos acalmar os nossos pensamentos e deixar lá do lado de fora as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas dúvidas e podermos estar aqui totalmente presentes, com a mente bem aberta, porque assim nós podemos estar nessa sintonia de vibrações positivas, de boas vibrações e possamos então assim absorver melhor novas ideias, novos conhecimentos através da palestra de hoje e também que nós possamos receber toda essa carga energética que nos fortalece, que nos permite estarmos mais firmes e atentos na nossa caminhada. Que nós sabemos que tem um sentido, que essa nossa caminhada reencarnatória, nós não estamos aqui ao acaso. Ela tem um sentido, ela tem um propósito, que o propósito é a nossa elevação, é o nosso crescimento como espíritos, como pessoas, e que estando mais atentos aos nossos passos, a quais passos nós podemos trilhar melhor esse nosso caminho, com certeza a nossa caminhada vai ser mais proveitosa.
Então vamos assim, de coração e mente aberta, nos preparando. E vamos assim dar início à palestra de hoje. Com o coração aberto e grato ao Pai, por mais uma vez podermos estar aqui. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós temos a grata satisfação de receber nosso companheiro Gessé. O tema da palestra de hoje é resignação. Então que você seja muito feliz na sua palestra, Gessé. Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Conforme foi dito, nosso tema de hoje, ele está inserido no a base dele é do livro Leis Morais da Vida, do Divaldo Pereira Franco, do Espírito Joana de Ângeles, a quem nós devemos grandes lições, né? Eu sou fã incondicional da Joana de Ângeles. A gente aprende muito com ela. Eu digo a base, porque é um artigo escrito para a redação do Momento Espírita, com base justamente no capítulo 24 do livro Leis Morais da Vida. O meu tá velhinho aqui, de tantos anos que ele é meu companheiro, mas eu gosto dele. Ele tem grandes lembranças para a minha vida. A gente aprende muito, né? Lendo e relendo, né? Mas enfim, o tema não é muito fácil para nenhum de nós. Nós vamos trabalhar com resignação. E o que é isso, né? O que é resignação? A gente tem prestado atenção, eu acho até que por conta, no caso da idade de alguns de nós, quando você passa dos 50 e poucos anos de idade, você começa a verificar a vida de outra perspectiva. Porque você começa a prestar atenção a algumas questões que talvez antes você não prestasse atenção daquela mesma forma. Não é que antes você não visse essas situações, mas você começa a enxergá-las de uma outra forma. Por que eu digo 50 e poucos anos? Porque eu começo a perceber, e aí se eu estiver errado vocês me corrijam, que a maior parte de nós, quando está nesta idade, você começa a ter ao redor pessoas que estão enfrentando problemas que antes você não enfrentava. Quando nós somos mais jovens, você faz parte de situações difíceis que envolvem pessoas idosas ou que envolvem doenças mais difíceis, mas você passa por elas de uma outra perspectiva. Quando você avança um pouco mais na idade, você começa a perceber que pululam ao seu redor várias pessoas com os mesmos tipos de problemas. Então, são pais que já enfrentam a idade mais avançada e tem que enfrentar algumas questões que antes você não atinava nelas. Irmãos que enfrentam algumas doenças, você próprio, os seus filhos, ou mais propriamente, às vezes você, sua própria esposa, enfrentando situações que antes você não enfrentava. E aí o que nós percebemos? Nós começamos a perceber que há situações em relação às quais nós não temos controle. Antes, quando você é mais jovem, você tem a ilusão de que a maior parte das situações você tem controle sobre elas. Você tem força física, você tem vigor para controlar determinadas situações, você tem caminhos abertos à sua frente e perspectivas que vão gradativamente diminuindo. É a lei da vida, é natural que isso ocorra, não é? Os mais jovens, não que aqueles que não tenham perspectivas, todos nós temos perspectivas, mas as perspectivas se modificam, elas são outros tipos de perspectivas. Você já
aceitou determinadas coisas ou não aceitou e continua se rebelando contra determinadas situações. O fato é que quando nós chegamos no limiar de determinada idade, ou você próprio enfrenta situações em você mesmo, ou você tem outras pessoas ao seu redor que estão enfrentando. E mesmo que você não atinasse para essas situações, você passa a ser obrigado a olhá-las mais de frente. E muitos de nós não sabem lidar com isso. Eu próprio, até há uns anos atrás, eu não sabia direito lidar com situações como doenças difíceis, irreversíveis, ou com situações de pessoas idosas ao meu redor que fazem parte da minha vida. Eu não sabia lidar com isso. Eu acho que isso deve ser a realidade de muitos jovens. Mas chega um momento na sua vida em que a probabilidade de você ter aspectos assim ao seu redor é maior. E você é obrigado a lidar com essas situações, ou você, de alguma maneira, tenta se escamotear dessas situações. Nós encontramos muitas situações assim em todas as famílias. A gente conversando com outros amigos da mesma idade, você percebe que essas situações elas são recorrentes em todas as famílias. E aí você tem alguns que enfrentam, ajudam a enfrentar, caminham junto. Tem outros que escamoteiam, fogem dessas situações. Ah, não é comigo. Ah, eu não posso fazer nada. Ah, mas o que eu posso fazer? Eu não posso. Então, são situações que todos nós vivenciamos. A vida, nós sabemos aqui, todos nós que estamos aqui, eu vi a pergunta, né? É a primeira vez de alguém e tal. Então, todos nós que estamos aqui, de alguma maneira, já tomamos contato com algumas verdades acerca da vida e acerca do que nós fisicamente chamamos de morte. Todos nós já sabemos que nós temos objetivos claros, que esses objetivos e que a nossa vida é aprendizado, que esse aprendizado é constante, que fugir aqui ou ali é possível, porque nós todos temos escolhas. As escolhas nos são dadas pelo alto e ninguém invade as nossas escolhas. Elas são base da nossa liberdade. Mas a vida te cobra determinadas posturas. Ela vai, de alguma maneira, né, te direcionando para situações em que você até pode fugir delas. Mas, de alguma maneira, você vai encontrá-las adiante novamente. Então, nós sabemos quais são as finalidades da vida. É aprendizado. É para isso que nós estamos aqui, todos nós. Nós aprendemos constantemente, cada um no seu patamar. Nós todos que estamos aqui, de uma maneira geral, como se fosse um gráfico, mas de uma maneira geral, nesse gráfico, nós estamos todos na mesma sintonia. A diferença de aprendizado, nesse gráfico, ela é mínima. É muito raros os espíritos que têm um conhecimento muito maior do que a maioria de nós. Nós fazemos parte da urbe terrestre e não é por acaso. Nós todos temos aprendizados. E os aprendizados são individuais e coletivos. As famílias mais próximas de nós, pais, filhos, irmãos, né? Aqueles que estão mais próximos e que nós damos as mãos a eles e caminhamos juntos. É a lei do amor, não é? É essa a lei do amor. É um aprendizado constante. Coletivamente também, fazemos parte de determinadas comunidades, fazemos parte de países, fazemos parte do planeta Terra. E não preciso dizer a vocês das dificuldades que nós temos para levar adiante a nossa vida aqui no planeta Terra. Todos nós conhecemos essas dificuldades com grande contingente de informação que estão aí disponíveis para todos. Nós sabemos que é difícil. E aí as perguntas vêm, mas por quê? Não é? Do coletivo ao individual, do individual ao coletivo, tudo tem uma finalidade. E aí, nós precisamos aprender algo que é muito difícil para nós todos aprender. Quando nós não sabemos o que fazer, porque temos limites ao nosso entendimento e aos nossos enfrentamentos. Todos temos limite.
Cada um sabe o seu limite, mas todos temos limite. Quando não sabemos o que fazer, embora lutemos contra as situações da vida e mesmo assim elas parecem resistir a nós, nós temos que aprender a saber o momento em que, embora não sejamos passivos, ninguém está aqui ensinando a ser passivo. Ah, mas então nós temos que ser passivos diante das coisas? Não, nós temos que lutar constantemente, inclusive porque a vida é esperança sempre, de continuidade, mas há limite para todas as coisas. É muito comum, e eu acho que muitos de nós já devem ter visto situações assim. Pessoas que têm que enfrentar dificuldades físicas muito difíceis, próximas de nós, e a gente não sabe mais o que fazer. Doenças irreversíveis, dores lancinantes, e a gente já não sabe mais o que fazer. Qual é o limite da resignação? Nós temos que lutar constantemente, mas o plano espiritual e os ensinamentos que nos são dados colocam que nós temos que aprender a ter serenidade diante de determinadas situações quando o limite está posto. Quando o limite está posto, nós temos que aprender a entregar as coisas na mão de Deus. É claro que nós temos que lutar constantemente até aquele limite. Recentemente, eu convivi com uma situação que é absolutamente dolorosa, de pessoas que já no fim da sua vida entram e saem de hospitais, e interna, e aquele sofrimento, e vai para casa, e volta para o hospital, e você percebe que as pessoas que estão mais próximas, no caso era uma filha, e ela o tempo inteiro querendo que a mãe sobrevivesse, é claro. Ela tem o amor filial dela. E eu presenciei esse sofrimento. E é um sofrimento terrível, porque nós somos impotentes diante de determinadas situações. Diante de determinadas situações, a própria medicina é impotente. Os médicos chegam num determinado momento que eles dizem, olha, o que nós podemos fazer é mantê-la confortável, mas nós não temos mais nenhum lenitivo para isso. O fato é que nós não sabemos mais o que fazer. Os próprios médicos chegam num ponto em que a medicina, a ciência, ela chega no seu limite. E nós temos que, nestes momentos, aprender a entregar as coisas na mão de Deus. Nós, é claro que a gente, por apego, né, por amor filial, ou amor paternal, ou qualquer tipo de amor que nós tentemos equilibrar em nós, nós queremos que as pessoas vivam, que elas estejam próximas de nós, mas há situações onde nós precisamos aprender a resignar-se. Eu estou dando apenas um exemplo lancinante. Quando a gente fala de coragem para o mundo que nós temos aí, coragem normalmente é associada nos livros, nos filmes, de uma maneira geral, ela é associada à força física, a enfrentamentos, muitas vezes usando a violência. Né? Muitas vezes se coloca coragem como isso. Quando nós prestamos atenção na vida real mesmo, e na luta das pessoas no seu cotidiano, com situações como essa que eu acabei de dar um exemplo aqui, um exemplo simples, mas um exemplo que é o exemplo que serve para muitas pessoas e para nós próprios, nós aprendemos que coragem é outra coisa. Coragem, muitas vezes, ela é o enfrentamento silencioso de situações da nossa vida cotidiana. Um enfrentamento que muitas vezes outras pessoas não conhecem. Enfrentamentos que muitas vezes os outros nem sabem que nós estamos passando. Você precisa continuar a sua vida, precisa continuar trabalhando, você precisa continuar sustentando a sua família, mas você às vezes tem enfrentamentos que você só consegue superar com a ajuda do alto. Isso é coragem. Coragem silenciosa. Coragem que muda, que muitas vezes ninguém sabe ou ninguém vê, mas que você enfrenta todos os dias no seu cotidiano e no seu coração. Você vai trabalhar e você está pensando naquilo. Você volta para casa e você está pensando naquilo. Você não tem mais vida social porque o tempo inteiro você está à frente de um problema que é muito maior que você.
E muitas vezes você pensa, eu não vou suportar. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu não suporto mais essa situação. Às vezes, nós temos a ajuda de pessoas abnegadas que estão ao nosso redor. Às vezes não. Às vezes nós estamos completamente sós. Nesses momentos, é necessário aprender a resignar-se. É necessário encontrar forças na oração. Porque o plano espiritual não nos abandona jamais. Nós não estamos sós. Nós temos alguns exemplos aí na história que a gente pode lembrar para servir de exemplo para nós. A própria oração de Jesus, e ela não é por acaso, curta oração, curtíssima, mas que Jesus nos dá ali o lenitivo da esperança, nos ensinando a orar. Quando orardes ao Pai, oreis assim. E aí ele fala da vontade do Pai. Ele fala da vontade do Pai. Não é por acaso isso. Oreis assim: Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. Muitas vezes a gente tenta enfrentar situações com rebeldia, porque a gente não quer aceitar determinadas situações. Eu dei o exemplo de quando o enfrentamento físico chega no nosso limite. O corpo físico tem um limite. Todos nós sabemos disso. Ele vai voltar ao pó. É átomo, é matéria, volta ao pó. Mas o nosso espírito continua, nós aprendemos isso. É claro que é difícil. A gente às vezes racionaliza um entendimento, né? É um entendimento racional. Mas é difícil de introjetar aquilo em nós. É muito difícil de aquilo, nós somos meio impermeáveis. Às vezes a nossa mente aceita aquilo. Mas o coração, embora a gente tenha conhecimentos espirituais, ele demora para aceitar. A gente enfrenta, a gente resiste, a gente não quer. Há determinadas situações em que nós queremos ir por um caminho. E aí pedimos a Deus para ir por aquele caminho. E a vida te empurra para outro. E você o tempo inteiro pedindo, eu quero ir para cá, eu quero ir para cá. Mas a vida te empurra para outro. E aí você demora, às vezes, uma vida inteira. E às vezes até mais de uma vida. Para compreender que embora eu queira ir para cá, há situações da própria vida e dos compromissos e responsabilidades que eu assumi antes, que me direcionam para outro lado. E aí, resistir só não me trará dor, só me trará sofrimento. Então há um momento em que eu devo compreender que os caminhos do alto são maiores do que os meus e que eu devo resignar-me à vontade de Deus. É difícil para todos nós isso. É muito difícil. Muitas vezes nós queremos coisas, situações e enfrentamos coisas de forma errônea, e a gente não aceita que nós precisamos, a partir daquele momento que você compreendeu, resignar-se à vontade de Deus. A própria Joana de Ângeles, ela coloca claramente isso. E essa lição ela é difícil mesmo. Ela diz assim: o imediatismo dos interesses apaixonados confunde a resignação com demência e tem-na em conta de deficiência de forças para poder investir violentamente contra as circunstâncias. Não falta quem se rebele contra os seus necessários impositivos. Há situações na nossa vida que são necessárias. Nós não aceitamos, mas elas são necessárias. E algumas nos causam profunda dor. E aí a gente precisa aceitar que é a vontade do alto. Taxam-na de covardia moral. Não enfrentar, às vezes, determinadas situações é taxado como covardia. Mas, na verdade, conforme nós colocamos agora há pouco, as situações de maior coragem, elas estão na resignação. Às vezes o enfrentamento, nós precisamos saber o limite do enfrentamento. Como é que você sabe isso? Intuitivamente. Se você lutou, e você deve lutar até compreender esse limite, mas esse limite chegou, aí é necessário compreender que é a vontade de Deus. Todavia, a resignação é bênção lenificadora,
quando a vida responde em dor e sombra, infortúnio e dificuldade aos apelos do homem. Jesus, quando estava enfrentando as suas missões, ele também houve momento em que ele passou por profunda solidão. E aí a gente pensa assim, se Jesus, que foi o ser mais iluminado que já pisou na órbita terrestre, ele enfrentou solidão, nós também enfrentaremos. Se ele enfrentou solidão e angústia, conforme diz o texto de Mateus, nós também enfrentaremos. Era assim, olha só. Jesus diz assim: então Jesus, no jardim do Getsêmani, foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero. Ele conhecia a missão dele, mas sim como tu queres. Então voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está morto, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, porque ele sabia que ele cairia em sofrimento e em tormento, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Mateus 26, de 36 a 44. Seja feita a vontade de Deus. Jesus também angustiou-se profundamente. Ele também sentiu solidão. Ele estava mergulhado na órbita terrestre. Ele vinha para cumprir uma missão. Ele sabia que enfrentaria tormento e morte, entre aspas. Ele sabia por que faria isso. Então, ele enfrentou tudo aquilo e resignou-se. Seja feita a vontade de meu Pai. Quando ele está na cruz, que se rasga o véu do templo e ele, enfim, vai dar o último suspiro, porque o corpo físico dele já não suportava mais, porque ele tem limite, é um corpo físico. Então ele diz: Pai, está tudo consumado, na tua mão entrego o meu espírito. Ele sabia por quê. Nós também, é claro que na nossa pequenez diante de Jesus, quando nós compreendemos o sentido da vida, nós temos que aprender a resignar-se. É difícil, é muito difícil. É talvez um dos maiores aprendizados, mas nós também sabemos que as lutas todas da nossa vida, elas têm um significado. Elas servem para o nosso crescimento. Quanto mais embates e lutas nós enfrentamos, mais fortes nós permanecemos. Quando nós não caímos e nos levantamos, e mais uma vez nos levantamos, nós sabemos que se vierem outros embates, nós estamos mais fortes. A vida nos ensina isso. Aqueles que já viveram mais, as pessoas que estão aqui que já viveram mais, sabem isso no íntimo. Elas já enfrentaram muitas lutas e ainda estão de pé, porque aprenderam a se fortalecer gradativamente. Aprenderam a se resignar a determinadas situações. Aprenderam a ser mais fortes na sua solidão. Isso é força. Não é a força física apenas que nós conhecemos e que é tão louvada pelas nossas histórias, pelo cinema. É a força que nós aprendemos a carregar e a transformar em nós, crescer gradativamente na medida em que nós ficamos mais experientes. Os espíritos mais experientes, eles têm mais força. Eles aprendem a enfrentar as coisas da vida. Mas nós também sabemos que não é só
resignação e dor, não. Nós temos o lenitivo da esperança. Esse é o sentido do Evangelho. É por isso, né? Quando eu ia, quando criança, nas igrejas, e eu tentava entender o que falavam, muitas vezes as pessoas falavam de salvação, de Jesus. E eu, como menino, eu ficava me perguntando, e às vezes até formulava a pergunta, que é uma pergunta, mas salvar de quê, né? Eu falava, Jesus nos salva. Eu dizia, mas Jesus nos salva de quê? Eu ficava pensando, né? Mas por que é isso? Eu tentava entender isso. Na verdade, a mensagem do Evangelho é a mensagem de esperança. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós enfrentamos tantas coisas. Porque ela significa exatamente a esperança que todos nós temos de ressurgir. De várias vezes depois a gente compreendeu isso. Porque não há morte. Qual é o grande significado da lição que o Cristo nos deixou? É que os enfrentamentos todos, e o corpo físico, as coisas todas, as matérias todas, elas estão circunscritas ao orbe terrestre, mas elas ficam. Nós continuamos. O corpo desce ao pó, tudo isso vai se desfazer, mas nós permaneceremos. Nós permaneceremos. Nós estamos além disto. O Espírito permanece. Isso é apenas uma roupagem que vai ficar aqui. Esse é o sentido do Evangelho. Tanto é verdade que Jesus ressurge. Quando ele parte, os discípulos todos ficaram perdidos. Eles ficaram perdidos. Jesus predisse que aconteceria isso. Os discípulos não sabiam para onde ir. E entristecidos, achando que Jesus, como aparentemente tinha sucumbido à morte, eles disseram, não temos mais ninguém. Ficaram órfãos. Jesus não estaria mais com eles. Eles pensavam isso e se espalharam. Mas, e aí nós estamos na semana em que se comemora isso, né? Pelas festividades todas aí, né? Comemora-se isso. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Qual é o significado disso? O significado disso é o significado de que a vida venceu a morte. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Tragada foste pela vitória. A vitória do quê? A vitória da vida, a vitória da luz, a vitória da esperança. Nós continuamos. Nós continuamos. É por isso que nós estamos aqui. É o sentido de que nós permaneceremos. As lutas todas que nós enfrentamos no nosso cotidiano, elas são necessárias. Mas elas são necessárias por quê? Para o nosso aprendizado. Nós estamos fadados a um futuro muito maior do que isso aqui. Isso aqui passará. Todas as coisas passarão. Mas nós caminharemos na direção do infinito, na direção da luz. Nós ajudaremos a construir outras coisas. Gradativamente nós vamos nos iluminando. Por enquanto ainda uma chama bruxuleante, uma chama pequena, como de uma vela. Mas gradativamente nós vamos construindo luz em nós, até que essa luz se transforme em algo que nós nem sequer imaginemos. Por enquanto, nós estamos num caminho que ainda é um caminho difícil. Um caminho que só pode ser enxergado do alto. Não é? Tem aquela imagem, que é uma imagem que fala muitas coisas, que aquele que sobe a montanha tem grande dificuldade de subir a montanha. Quando está lá nos vales, vale de lágrimas, vale de dificuldades, ele caminha, parece rastejar, dificuldade de avançar, depois subindo a montanha, e quando ele está mais no alto, ele consegue enxergar lá embaixo o caminho que ele percorreu. E lá de cima parece mais fácil, né? Você olha assim, parece mais fácil. Mas quando você estava lá, você praticamente engatinhava naquele caminho. Era difícil transpor os obstáculos. Mas quando você está do alto, é nos vales onde estão os maiores obstáculos. É nos vales que nós nos fortalecemos. No alto, você já consegue enxergar para baixo, por onde você já passou. Mas enquanto você está lá, é ali, na vida, nas dificuldades, nas lágrimas, na desesperança, para depois vir a esperança, que você se fortalece. É isso que acontece com a nossa vida, né? O sentido do Evangelho é esse, é o sentido de esperança. Joana de Ângeles coloca isso claramente. Ela diz assim, olha,
seja feita a vontade de Deus. O metal, em altas temperaturas, funde-se. O rio caudaloso, na planície, espalha-se. A semente no solo adubado transforma-se. O cristão que compreendeu os caminhos da vida, resigna-se. Talvez uma das lições mais difíceis é a resignação. Porque quando a gente está ali no meio da dor, você tenta achar outros caminhos, lógico. Faz parte da nossa vontade de achar soluções para todas as coisas. Mas há situações em que nós nos sentimos absolutamente impotentes. E quando a gente se sente absolutamente impotente, nós temos que ter a serenidade de entregar as coisas nas mãos de Deus e dizer: olha, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Seja feita a tua vontade. Bom, gente, é isso. Muito obrigado, viu? Eu já ia até descer, ó. Eu não passei muito do horário, não, né? Que agora que eu olhei no relógio. Ou alguma colocação aqui? Por favor, gente, estamos todos juntos, vamos lá. Então, você falou em resignação. Certo. E depois tudo que se passa, então você chega na resignação. Tem pessoas que eu já ouvi falar muitas vezes que a resignação é porque não lutou. Ela ficou resignada, ou ele ficou resignado. Não lutou, não foi à frente. Isso que aconteceu. Então, gente, olha, é o seguinte, nós não podemos confundir resignação diante de uma luta intensa com a acomodação. Isso é outra coisa, isso é passividade. A passividade, ela é inutilidade. A passividade, não há formas de lutar, né? Por exemplo, a não violência. A não violência, ela é uma escolha. Ela é uma escolha. Foram feitas grandes coisas pela não violência, mas elas tinham um objetivo. Então, aparentemente, quem olha aquilo parece covardia, mas não. Ela é uma escolha, ela é uma luta, né? Diante da vida é a mesma coisa. Há pessoas que querem passar a vida sentado no banquinho, né? E não querem enfrentar nada. Essas pessoas serão direcionadas pela própria vida, se não agora, depois, para enfrentamentos. Então não adianta a gente se esquivar. Nós temos que lutar. Faz parte do nosso caminho a luta. A luta é parte. Só os bravos conseguem a resignação quando eles já lutaram intensamente, mas sabem o momento de entregar o seu caminho nas mãos de Deus. Isso é diferente de acomodação. Não sabem. É talvez uma confusão de semântica, né? De a palavra com a ação. Mas eu acho que talvez tenha ficado claro, né? Acomodação é uma coisa, resignação é outra. Resignar-se diante de uma luta que depois de uma renhida luta, durante a vida ou durante situações da vida, você já não sabe mais o que fazer e você se sente impotente e entrega os seus caminhos nas mãos de Deus, porque você já lutou ao máximo das suas forças. E aí você tem que manter a sua serenidade. Tem que manter a sua serenidade, sua firmeza, inclusive diante da morte física, por exemplo. Não é? Isso é uma forma de... né? Há pessoas que estão ali, talvez, aí elas não... ficam o tempo inteiro. Eu conheço pessoas que até falam coisas, esbravejam contra Deus, e numa situação difícil, e esbravejam mesmo e falam coisas pesadas. Cuidado com isso. Mas porque são pessoas rebeldes que não aceitam determinadas situações. Aceitar a situação não significa que você simplesmente vai se acomodar. Você vai continuar lutando, mas você sabe que você tem um limite. E que o limite, por exemplo, é o nosso corpo físico. Estou dando um exemplo, né? A gente tem outros exemplos, né? Há dores que são, por exemplo, morais.
né, lancinantes, terríveis, e que você não sabe como enfrentar. Dificuldades, solidão, enfrentamentos. Nossa, o próprio Chico, quando, né, enfrentou situações onde ele foi vilipendiado pela multidão, ataques nos jornais, e o que ele fazia? Ele resignou-se no seguinte sentido: o silêncio, que é uma lição difícil de aprender também, né? Silêncio. O silêncio é uma forma de luta. Parece que não, mas é uma forma de luta. Há situações que não adianta você ficar se explicando. E aí, você lendo alguns livros, né? Cartas de Chico e tal, e aí ele fala, optei, depois de consultar o plano espiritual, optei por manter-me em silêncio diante de meus caluniadores. É uma resignação e não é uma acomodação, é uma forma de luta. Porque ele sabia que ele estava correto, mas na maneira como ele estava sendo atacado, não adiantava ele explicar, porque as pessoas não ouviriam. Estou dando o exemplo de Chico, mas a gente poderia também levantar outros exemplos, inclusive fora do Espiritismo. Né? Nós temos exemplos incríveis aí na história. Né? Então, assim, é uma forma de luta. Galileu Galilei, diante dos tribunais da Inquisição, ele era um cientista. Ele não tem nada, né? Mas assim, ele foi levado aos tribunais porque ele tinha, né, a questão do movimento da Terra e tal, né? E aí ele, diante do tribunal, ele prefere abjurar. Aí ele desdisse o que ele havia dito antes. A Terra se move? Não, os doutores da igreja têm razão. Né? Diz a lenda, né, porque na verdade é uma historinha que não é comprovação, que quando ele sai e fala com os discípulos dele, com os alunos dele, ele fala assim: eu abjurei lá na frente daquele tribunal de pessoas ignorantes, né, que se acham sábias, mas que a Terra se move, se move. Ele sabia que a Terra se movia, não era uma questão de era uma questão de ciência. Mas aí ele falou, mas por que ele fez isso? Ele sabia que ele seria levado à morte. Giordano Bruno foi queimado, porque ele resolveu enfrentar o tribunal e queimaram ele. Queimaram ele em praça pública, em Roma. Né? Então, assim, há situações em que você percebe que talvez seja mais inteligente capitular. Né? Mas isso não significa que você desistiu da luta. Você capitulou naquele momento. Falei demais, né, gente? Aí é uma forma de... A resignação, nesse sentido, é uma forma de humildade, de saber o teu limite, de saber que eu tenho que parar porque não está adiantando não agora. Tá, é verdade. Naquele momento... Brigar não vai... É o melhor... Claro que eu estou falando de circunstâncias, humildade, né? Claro. A gente não tem essa humildade. É difícil para nós, né? É muito difícil. Né? É muito difícil para nós. Então, e aí, falando das situações de vida, de enfrentamentos interiores, né? Quando o nosso corpo físico começa a falhar, quando, nossa, tem enfrentamentos muito difíceis. Eu conheço alguns casos assim que são muito difíceis. Né? É claro que a pessoa deve manter a vida quanto for possível. Né? Mas há situações, por exemplo, dos filhos não aceitarem a passagem dos pais. E ele tenta manter os pais ali a qualquer custo. Mas ele deve saber que há um momento que haverá o desligamento, embora nós não queiramos, mas haverá. É uma forma de resignação. E custa muito às vezes. Custa muito às vezes. É difícil. Para qualquer um de nós é difícil. Falar sobre essas questões é fácil. Enfrentar é difícil. Só para entender. Pois não. Entendi pois não. Perfeitamente. Pois não. A resignação seria uma aceitação? É uma aceitação depois de renhida luta. Ela não é a passividade acomodatória. Ela é uma aceitação de circunstâncias depois que nós compreendemos o significado daquilo. Significa este caminho para a minha vida. Significa que eu tenho limites. Que a medicina tem limites, que a ciência tem limites, que as circunstâncias me levaram a determinados limites. E aí também há os limites pessoais, né, de cada um. Né? Há pessoas que suportam lutas muito mais intensas e há pessoas que não suportam. Né? Então, há um momento em que esse limite ele se torna mais ou menos claro. E aí é necessário resignar-se. Principalmente diante das lições que Deus nos coloca para compreender a própria vida. As situações que a gente não aceita por orgulho, por rebeldia.
E é difícil para nós enxergarmos isso, né? Esse limite, é um limite tênue, né? Entre a luta, não a acomodação, luta, sempre luta, porque nós nascemos para luta, mas saber e aceitar com serenidade quando nós não conseguimos lutar mais. Eu acho que é isso, né? Sem desistir. Você não desistiu. Na verdade, você não desistiu. Você apenas aceitou determinadas circunstâncias naquele momento. Mesmo em relação ao nosso corpo físico, nós sabemos que a nossa luta humana acabou? Não, o nosso corpo físico acabou. Mas a gente acabou de dizer agora há pouco que o espírito permanece. Portanto, a luta permanece. Nós reencarnaremos novamente. A própria reencarnação é uma forma de resignação. A própria reencarnação é uma forma de resignação. A Joana de Ângeles coloca aqui claramente, tanto a reencarnação quanto o desencarne são formas de resignação. Então a luta permanece. A gente sabe que a vida ela é cíclica. Nós retornaremos quantas vezes forem necessárias até que nós compreendamos determinados conceitos, determinados ensinamentos. E ainda bem que hoje nós temos a chave, né? Antes era muito mais difícil de compreender essas coisas. Hoje não, hoje a gente sabe pelo próprio Consolador, pela lógica das mensagens espíritas, hoje nós compreendemos muito melhor essas coisas. A gente tem pelo menos um vislumbre. Não que a gente saiba tudo, não sabe nada, mas a gente tem um vislumbre do que isso significa. Então continua a luta permanece. Mesmo que o nosso corpo físico se esvaia, e o de todos nós vai se esvair, mas nós já aprendemos a compreender isso como natural, é ciclo da vida. E a gente permanece. Não há morte. Não há morte, nós permanecemos. Ok? Oi, pois então, não. Jessé, só para ilustrar o que eu tenho um exemplo bem ilustrativo do que você falou anteriormente, Pois a respeito, não. às vezes, da pessoa que não quer aceitar o desencarne de uma mãe, de um parente querido. A minha mãe desencarnou, eu tinha 28 anos. Eu era jovem e, naturalmente, que não frequentava, e não tinha ainda noção de espiritismo, de nada disso, de toda essa doutrina. E eu não queria. Ela ficou doente, foi hospitalizada. Uns dias depois, ela foi para a UTI, ela passou 5 dias na UTI. Esses 5 dias eu passei no hospital. Eu não queria sair por nada, porque eu não queria aceitar que tinha chegado a hora dela. Sabe quando a minha mãe desencarnou? Ao final do 5º dia, quando a família me arrancou de lá, o pretexto de tomar um banho. Quando eu cheguei em casa, eles ligaram dizendo que ela tinha desencarnado. Então, eu passei anos me mortificando em função disso, do quanto que eu prendi, do quanto que eu segurei ela lá. E talvez até, eu já conheço o caso, não sei se foi o seu, em que as pessoas, ela saiu um pouquinho e a pessoa desencarnou, ela fica se sentindo culpada. Mas ela não controla isso. Isso não está no nosso controle. Isso foge completamente das nossas... Não tem a culpa nessas situações. Eu conheço algumas pessoas que ocorreu isso. E aí, não é culpa sua. Você não controla isso. Mas eu saí só 1 minuto, eu fui tomar um café. Sim, mas o plano espiritual tem outros planos que talvez... Era necessário, você precisa também, você tem limites físicos, você precisava lá tomar um café, né, sair um pouco do ambiente hospitalar às vezes. Há pessoas que ficam direto, né, que foi o seu caso. Então, assim, é difícil. E quando são pessoas mais idosas, você já tem uma preparação maior, porque você já pensou naquilo antes. E quando as situações são de pessoas mais jovens do que nós? Porque nós filhos, né? Eu tenho filhos. Tenho filhos, todos vocês aqui, muitos de vocês têm filhos. E aí você acha antinatural que o seu filho parta antes de você. É muito difícil a aceitação disso. É muito difícil, né? Já vi histórias no próprio Espiritismo, talvez você já tenha ouvido essa história. Eu gosto muito de histórias, né? Que elas ilustram o que a gente aprende, né? E aí tem lá o moço que o moço desencarna e a mãe, ela não aceita o desencarne do filho, porque ela acha antinatural que o filho tenha ido antes dela. E ela vai lá no túmulo e fica o tempo inteiro chorando. E é claro que a energia mental dela reverbera e, de alguma maneira, atinge o filho. Então, e ela não tem a mínima ideia de que isso ocorre. O nosso pensamento é força, é energia. E ela, né, ela transcende as coisas físicas. E aí
o filho, há a oportunidade de o filho se manifestar, e ele vem numa sessão espírita e se manifesta e dizendo, se identifica e mostra detalhes, e a mãe fica emocionada, e aí ele diz para a mãe, mãe, por favor, mãe, aquilo era necessário, eu precisava partir. A senhora precisa continuar a sua própria missão. Eu tenho as minhas, a senhora tem a sua. Nós nos encontramos, mas a gente precisa continuar. Eu continuo trabalhando aqui. O que a senhora deve fazer, mãe? Vá no meu quarto. E ela guardava as roupas, não queria que mexesse, tranca o quarto. Aquelas coisas que muita gente faz. Acho que fica achando que aquilo... Ah, aqui tem o cheiro do meu filho. Aqui tem em todas as coisas que eu olho, eu vejo minha mãe. E aí ele falou para ela, mãe, abre o meu quarto, abre todas as janelas, pega todas essas roupas, doa para quem precisa e continuemos a vida. E aí a mãe, enfim, entendeu, ela percebeu que era o filho mesmo por causa dos detalhes da psicografia, e ela compreendeu e ela foi trabalhar. E o filho falou para ela, mãe, em vez de você ficar indo todo dia no cemitério, chorar no meu túmulo, use o seu tempo melhor, mãe, vai trabalhar, tem outras pessoas precisando de você. Né? A senhora estará me ajudando muito mais assim. E ela foi fazer isso, né? Tem N histórias desse tipo, bonitas, e a gente aprende com elas. A gente aprende, porque na verdade a gente aprende uns com os outros, né? Na verdade a gente aprende com as experiências uns dos outros, né? É assim, não é? É isso, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, viu? Então agora estamos naquele momento que nós podemos participar. Depois de muito recebermos, nós podemos doar agora, em forma de vibrações. Vamos doar o nosso amor, as nossas intenções, a nossa vontade, direcionando essas vibrações, pedindo aos amigos espirituais que levem essas vibrações onde o nosso pensamento e a nossa mente nos leva. Então vamos vibrar pelo nosso planeta, por todos os países, todas as nações, especialmente aquelas que se encontram em conflitos de ideias, lutas pelo poder, que chegue a cada governante as nossas vibrações de paz, de conscientização do poder que eles têm em mãos e de quantas e quantas vidas estão nas suas mãos. Que esses governantes possam ter a consciência das suas atitudes e nesse momento possam receber um pouquinho da nossa vibração de paz, que possam em seus corações sentir a fraternidade, o amor que o Cristo nos exemplificou, que possa tocá-los ao menos um instante nesse momento. E a cada irmão que se encontra nesses locais, que a esperança, a confiança no Mestre possa lhe ser a semente de força para continuarem adiante. Vibremos então a paz e o amor a cada cantinho desse nosso planeta. Vibremos por todas as famílias que estão aqui diante das suas missões, que possam, de mãos dadas, cada membro da família, de mãos dadas, cumprirem aquilo a que se propuseram, enfrentando as dificuldades, os desentendimentos, mas que juntos possam encontrar um ponto em comum e buscarem esse entendimento, essa caminhada, esse amor, em busca
de se aperfeiçoarem, de se melhorarem. Vibremos também por aquela pessoa que nós sabemos nesse momento estar passando por dificuldades físicas, morais, emocionais. Que esse irmão, esse companheiro, possa ser fortalecido nesse momento. Que possa enxergar, possa ter esperança e saber que jamais está sozinho, mas que possa abrir o seu coração para receber essas vibrações amorosas, receber todo esse carinho e assim prosseguir em frente, mais esperançoso e mais confiante. E assim, Senhor, nós vamos encerrando a reunião dessa noite, sempre gratos por tudo que pudemos receber, pela luz que planta em nosso coração, pela esperança, pela vontade de continuarmos sempre seguindo em frente. Obrigado por todas as oportunidades que nos coloca em nossos caminhos. E obrigada mais uma vez por essa noite, por esse dia. Que possamos estar aqui na próxima semana, confiantes, alegres, perseverantes. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos continuando em silêncio, nos preparando para receber os passes, na mesma serenidade e na mesma tranquilidade.